Bom, boa tarde a todo mundo. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, os membros da banca em especial. E eu queria então apresentar a minha defesa de mestrado, o meu trabalho nesses últimos anos, foi codificação e compressão iterativa de sinais biomédicos. E eu queria começar falando então sobre o que são sinais biomédicos. Sinais biomédicos podem ser, por exemplo, eletromiograma, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma. Além desse tipo de sinal aí unidimensional, também podem ser imagens, então uma imagem de ressonância magnética ou uma tomografia. E, na verdade, pode ser qualquer tipo de sinal que seja proveniente aí de processos biológicos que tem alguma relevância médica, alguma relevância para a análise médica aí do ser humano. Uma coisa marcante nesse tipo de sinal, é que tem muitas vezes regiões bem definidas. Então, por exemplo, o eletrocardiograma, que tem umas ondas, pedaços da onda que são bem definidos, que representam processos fisiológicos. O eletroencefalograma, que tem frequências bem marcantes aqui, que são as ondas cerebrais mais importantes. Atualmente, cada vez mais, a gente tem um problema de armazenar esses dados. A gente gera cada vez mais dados, então a gente precisa pensar num modo eficiente aí de armazenar esses dados. Além disso, a gente muitas vezes quer achar problemas aqui nesses sinais. Achar, por exemplo, uma arritmia ou algum problema cardíaco, por exemplo. E quanto mais sinal a gente tem, mais difícil fica achar o problema. A gente começa a procurar agulha no palheiro. Então, para lidar com esse problema, temos duas grandes áreas da ciência da computação. A primeira delas é a área de detecção de anomalias, cujo foco é justamente procurar essas agulhas no palheiro, procurar esses problemas nesses sinais aí. Só que ela se preocupa com essa parte de procurar os problemas, não se preocupa com a parte de armazenamento exatamente. Então, quem cuida dessa parte aqui é a outra grande área, é a teoria da informação. E a teoria da informação, o foco dela é justamente pegar aí os dados e tentar deixar eles menores. Mas como o foco é esse, principalmente, muitas vezes a gente acaba com um palheiro pequeno e uma agulha pequena. Então continua difícil de você encontrar os problemas lá dentro. Então o ideal seria que a gente tivesse uma compressão eficiente para conseguir armazenar esses dados, mas seria também legal que a gente tivesse uma codificação desses dados que fosse informativa, de forma que eu não precisasse descomprimir esses dados para analisar eles. Eu queria deixar a agulha evidente, não ter que procurar uma agulha no palheiro, deixar esse trabalho fácil. Então, em outras palavras, ou pensando de uma outra forma, eu queria uma assinatura. Eu não quero olhar aqui o nome inteiro do Dom Pedro II para saber que é ele. Isso daqui não é muito eficiente para mim. Eu também não quero olhar para isso daqui. Isso daqui é crítico para mim. Eu não consigo entender olhando isso daqui diretamente. Então não é uma boa também para mim. Eu quero algo que seja pequeno e que seja descritivo. Quero uma assinatura, Dom Pedro II. E aí, para a gente chegar nessa assinatura, aí, a partir do nome, por exemplo, eu preciso pensar numa codificação. Então, falando um pouco mais sobre codificação, pode ser mapear um sinal para um outro domínio. Então, aqui, por exemplo, pegar um sinal e mapear para o domínio de frequências desse sinal, que é o que a gente faz, por exemplo, com MP3, com JPEG, faz com som e imagem aí, em geral. E outra coisa que a gente pode fazer no processo de codificação é mapear pontos característicos desse sinal. Então, por exemplo, aqui os pontos extremos locais aí, que podem me dar informação relevante. Então, resumidamente, eu quero organizar esses dados de alguma forma que eu consiga achar rapidamente lá a informação que eu quero. Eu consiga extrair rapidamente a informação que eu quero. Então, extrair dados clínicos facilmente. Então, aqui, por exemplo, as batidas do coração, quero extrair isso de forma rápida. Ou extrair lá as ondas mais relevantes lá do eletroencefalograma. Quero achar uma codificação que me dê essas informações. E também que me ajude a detectar anomalias mais rapidamente. E eu quero organizar essas informações, mas eu quero organizar de uma forma compacta, porque senão eu continuo com aquele problema lá de ter que armazenar os dados cada vez maiores. Então eu quero tudo isso daí. E quando a gente fala em compactação e compressão, a gente lembra logo desses dois caras, muitas vezes, o WinZip e o WinRAR, são caras aí que servem para comprimir qualquer coisa, por isso que a gente chama eles de compressão genérica.
Então eu posso comprimir lá áudio, posso comprimir vídeo, posso comprimir texto usando esses caras. E esses caras aí muitas vezes usam um conjunto de técnicas lá, por exemplo, o dicionário. Dicionário, basicamente, eu tenho lá um texto, que nem esse daqui. Eu crio lá uma associação entre alguns caracteres e um valor, de forma que eu consiga representar essa sequência aí, uma sequência menor de valores aí, por exemplo, aquela sequência lá. E eu posso construir isso daqui de diversas maneiras, então tem diversos algoritmos baseados nessa ideia. Uma outra ideia que eu posso usar aí para fazer uma compressão genérica é isso daqui, Run-Length Encoding. Run-Length Encoding é parte da seguinte ideia: tem, por exemplo, essa sequência de números e eu vejo que esses três aí se repetem 6 vezes seguidas. Então, uma forma mais compacta de representar é falar que tem 6 vezes usando o número 3. E aí eu posso fazer isso para as outras partes também. Eu tenho 3, 2, tenho 1, 1 e tenho 2 zeros. Então eu consigo comprimir aí partes que são repetidas do meu sinal. E, bom, tem esse tipo de sinal aqui também que a gente precisa lidar, coisas que variam com uma certa periodicidade, por exemplo, e tal, que aparentemente nem Run-Length Encoding nem dicionários funcionam a princípio. Aí entra a codificação diferencial. Então eu tenho uma sequência como essa aqui, por exemplo, e eu parto do começo dela. O começo dela 1, eu anoto lá que ela começa com 1. Mas aí eu começo a analisar não os valores em si, mas a diferença entre eles. Então aqui eu, por exemplo, a diferença é 1, então eu não vou anotar 2, eu vou anotar 1 de novo. E por aí vai. Então 1 de novo, e eu chego lá numa sequência de 1s. Então olha só, agora eu consigo aplicar o dicionário, eu consigo aplicar o Run-Length Encoding nesse cara aqui. Então eu consigo combinar, na verdade, várias dessas técnicas lá para chegar nesses programas, por exemplo, em Zip e em RAR. E todos esses caras aqui, o foco deles é compressão, então não necessariamente análise, não necessariamente eles vão dar um resultado bom lá para a gente detectar anomalias, por exemplo, mas eles são genéricos e quando a gente pensa lá em comprimir imagens, por exemplo, a gente não pensa em colocar lá um bitmap direto no WinRAR, no WinZip. A gente pensa em usar um algoritmo mais específico, por exemplo, o PNG ou JPEG. Então, tem algoritmos mais específicos, inclusive o JPEG aí faz parte do padrão DICOM de imagens métricas, justamente por ser um bom padrão aí. Na verdade, o JPEG 2000 é uma evolução do JPEG. Faz parte aí do padrão DICOM justamente porque é melhor comprimir imagens com esses algoritmos do que com os algoritmos mais genéricos, lá o WinZip e o WinRAR, por exemplo. Justamente porque conhecimento é poder. Quando eu conheço mais lá sobre o meu sinal, eu consigo aplicar técnicas mais específicas sobre ele e aí consigo extrair mais informação dele para representar ele mais compactamente. Então, além daqueles dois algoritmos mais genéricos, a gente tem algoritmos lá para compressão de áudio, de imagem, já falei do PNG, vídeo, esse H264, que inclusive também faz parte lá do padrão DICOM para sequências de imagens lá, para as imagens que variam com o tempo aí. E uma característica em comum de todos esses caras é que eles são sem perdas. No seguinte sentido, se eu comprimir uma imagem lá usando o PNG e depois descomprimir ela usando o PNG também, eu vou ter lá a mesma imagem que eu tinha no começo. Então eu não modifico essa imagem na hora que eu comprimo ela. E bom, uma característica em comum de todos esses caras que não têm perdas é que eles são limitados pela entropia. E o que é entropia? Basicamente, assim, é uma medida de quão bagunçado está o meu sinal. Então, se meu sinal tem muita bagunça lá dentro dele, eu consigo arrumar essa bagunça de um jeito, mas não mais do que aquele jeito. Eu tenho um limite inferior lá para o quanto eu consigo arrumar aquilo lá e deixar aquilo compacto. Então, esses caras são todos limitados pela entropia do sinal, de uma certa forma. Mas aí a gente pensa, será que precisa ser sem perdas? Alguém que não tem um olhar bem treinado aqui pode olhar esses dois caras e dizer que são a mesma coisa até. Tem uma certa distorçãozinha, mas são bem próximos aí e pode-se argumentar até que essa distorção não atrapalha o diagnóstico. Então, com um certo controle a gente consegue introduzir perdas aí. Então, a gente pode usar algoritmos de compressão com perda também. Então, a ideia eu introduzo uma certa perda de forma que eu vou distorcer o sinal, claramente, mas eu vou manter a estrutura que eu preciso para tirar alguma informação relevante desse cara. Então aqui, por exemplo, eu consigo enxergar, ainda que tenha a letra JPG, eu aqui perto da tela consigo enxergar, não necessariamente, né? Mas, então eu consigo introduzir uma certa perda controlada aí nesses caras.
E essa perda é introduzida basicamente por dois processos. Um deles é a quantização, que basicamente eu represento o meu sinal não com precisão, mas eu associo lá níveis de precisão para o meu sinal. Então, em vez de representar lá com 3.141592, eu represento lá com 3.14. Eu vou cortando lá a faixa, eu associo faixas de valores para cada um dos meus valores aqui no meu sinal, de forma que eu consiga representar usando menos bits cada um desses valores possíveis. A outra técnica é a técnica de transformada, que eu já cheguei a comentar antes. Então, eu transformo o meu sinal para um domínio onde eu consiga, por exemplo, aplicar uma quantização mais eficientemente. Então, esses dois caras podem ser combinados aí para a compressão com perdas. E falando de transformadas, então, tem várias transformadas possíveis, uma delas é a Kar-Hunning-Levy. Então, esse gráfico aqui ele mostra a seguinte informação. Aqui no eixo X eu tenho o valor de um ponto lá do meu sinal, e aqui no eixo Y eu tenho o valor do ponto seguinte àquele sinal. Então, olha só, se eu tenho aqui essa quase reta aqui, significa que a partir de um ponto eu consigo determinar com uma boa precisão aí qual que é o valor do próximo ponto, porque eles estão bem correlacionados. Então, a transformada de Kar-Hunning-Levy parte dessa ideia para tentar achar uma transformada W que faça o seguinte, não exatamente isso aqui, que é rotacionar o gráfico, mas tirar a correlação entre esses valores consecutivos do meu sinal. Então, mais formalmente, eu vou querer então, dado um sinal como esse, chegar numa representação como essa, em que eu não preciso me preocupar com esses zeros. Eu preciso me preocupar só com aqueles valores que eu queria manter lá. A partir desses caras eu consigo prever lá os outros valores. Então eu quero uma transformada W aí, entrando um pouco na parte matemática dela, que tem essa cara aqui, de forma que a matriz de autocorrelação lá do vetor Y seja diagonal. Ou seja, as coordenadas lá não vão ter correlação uma com as outras. E a matriz de autocorrelação de Y está relacionada com a de X por essa fórmula aqui. Então isso significa, fazendo um pouco lá de ginástica aritmética, que minha matriz W vai ter as colunas dadas por essa fórmula aqui. Ou basicamente, a matriz W vai ser a matriz de autovetores da minha matriz de autocorrelação de X. Então, se eu achar essa matriz aí, então eu vou ter uma transformação perfeita. Eu vou conseguir tirar lá a redundância que eu tinha lá no meu sinal Y, no meu sinal X, e armazenar isso daí só lá, por exemplo, num coeficiente lá do meu sinal, do meu vetor Y. Só que tem o seguinte problema. Eu tenho que calcular então a matriz de autovetores aí da minha matriz de autocorrelação de X. Isso daí é um processo muito caro. Então, na prática, a gente não costuma usar muito essa transformação de fato, porque achar os autovetores é um processo caro. Então, além disso, a gente tem o seguinte problema. Eu tenho lá um X, mas muitas vezes eu não conheço esse sinal inteiro. E eu não sei quais vão ser os sinais inteiros. Então, eu pego lá vários sinais que têm a característica que eu quero codificar. Então, pego, por exemplo, vários sinais de ECG, e a partir disso eu gero uma estimativa lá da minha matriz de autocorrelação. E com isso eu calculo lá os autovetores dela. Então, na prática, o que se costuma fazer é isso daí. E além disso, combinar ela com outras técnicas de compressão sem perdas. Bom, além dela, tem a transformada de Fourier, já bastante famosa aí, já tem bastante tempo na matemática. Então, eu pego meu sinal, multiplico lá por uma exponencial que tem um imaginário lá. Então, a ideia é pegar um sinal que nem, por exemplo, um sinal de ECG e transformar ele em uma parte real e uma parte imaginária, que eu posso interpretar com os cossenos e os senos que compõem o meu sinal. Então, eu posso pegar, depois multiplicar os cossenos, multiplicar os senos pelos respectivos valores aqui desse gráfico e reconstruir aquele sinal. E aí, qual que é a ideia de comprimir usando Fourier? Se eu tiver essa transformação aqui, por exemplo, eu consigo aplicar lá a quantização nesse cara, já que esses caras aqui no meio são quase zeros, é fácil comprimir eles, então eu consigo comprimir bem o sinal transformado, melhor do que eu conseguiria comprimir, por exemplo, o sinal não transformado. Então o Fourier pode ser usado nesse caso aí. E aí no final, então, se eu introduzo uma quantização, eu vou introduzir também uma certa distorção. Então eu preciso fazer esse processo de quantização bem esperto para não distorcer tanto que nem aqui.
Então, além da de Fourier, a gente tem a transformada de cossenos, tem uma ideia parecida com a de Fourier. Na verdade, isso daqui é só uma das fórmulas possíveis de cossenos, porque eu tenho o seguinte problema quando eu vou aproximar por cossenos. Eu tenho lá meu sinal de ECG, por exemplo, mas a função, tanto a transformada de cossenos quanto a de Fourier, elas assumem que meu sinal é periódico. E a de cossenos, ainda por cima, como cosseno é uma função par, eu preciso fazer com que ela seja periódica e par. Então eu preciso escolher algum ponto, por exemplo, esse aqui ou esse aqui, de forma que a minha repetição lá seja par. Isso é legal porque se eu forço lá uma informação a mais na minha repetição, lá no meu sinal, eu consigo comprimir então melhor. Eu tenho mais informação, então eu consigo, em geral, tirar um pouco mais de redundância desse sinal. Mas, bom, tanto a de Fourier quanto a de cossenos tem o seguinte problema. Eu tenho regiões lá de alta frequência no meu sinal, que nem aqui os picos do ECG, e tenho regiões de baixa frequência, que são essas partes mais planas aqui. Isso daí é um problema para as duas porque acaba acontecendo o seguinte, o chamado efeito de Gibbs. Eu não consigo aproximar mudanças bruscas de frequência, porque aqueles caras lá tentam aproximar as frequências do meu sinal inteiro. Então surgiu aí a transformada de wavelets, que tem a seguinte ideia. Se eu tenho lá o meu sinal, eu vou tentar aproximar primeiro ele inteiro e chegar num valor lá W0. Depois eu vou quebrar na metade e tentar aproximar cada uma delas, W1 e W2. E aí depois eu vou fazer o mesmo processo de novo. Então eu vou chegar no W3, W4 e por aí vai. E eu também não vou me restringir só a senos, nem só a cossenos, nem a soma dos dois, que nem no caso do Fourier. Eu vou usar uma função genérica psi. E essa função genérica psi só precisa seguir duas regras aqui. Ela na média precisa ser 0 e precisa ter lá uma energia igual a 1. E aí, então, eu vou querer pegar essa função psi e aplicar tanto para o sinal inteiro, chegar lá no meu W0, quanto num pedacinho. Então esse pedacinho pode ser menor lá e pode ser deslocado, então eu preciso fazer duas coisas aqui. Eu preciso transladar e escalar. E isso a gente costuma fazer com a seguinte fórmula, para manter aquela energia 1 lá. Então eu faço isso daí para escalar e transladar ela, e aí então eu consigo calcular aqueles coeficientes multiplicando lá essa função escalada e transladada pelo meu sinal original, para chegar lá nos meus coeficientes. Só que se eu fizer para todos os W, para os U's e S's possíveis aí, eu vou ter muita redundância, porque eu vou estar representando no mesmo pedaço do sinal várias vezes. Então isso daqui não é muito legal para compressão, por exemplo. Então o que se costuma fazer é pegar essas funções escaladas e transladadas de forma que elas fiquem ortogonais, e então a gente faz, se n é o tamanho do meu sinal, eu faço para S variando de 1 a n, e o U seguindo aqui essa relação com S e com esse K e esse S0 aqui, sendo que esse 0 a gente costuma pegar 2, que significa dividir o sinal ao meio a cada iteração lá do algoritmo. Então, só falta dizer um pouco mais sobre essa função psi aí, porque ela pode ser genérica, mas na verdade muitas vezes a gente acaba usando duas famílias aí. Uma delas é RAR, então na verdade essa onda quadrada aí, já tem bastante tempo aí na área de wavelets. Tem a de WX, que é uma família, pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, pode ser essa daqui. Eu construo ela de acordo com o número de momentos lá que eu quiser que ela tenha. E então, essa daqui é transformada de wavelets. E no geral, esses caras aqui, eles podem me dar lá informações clínicas relevantes, então consigo extrair, por exemplo, as frequências lá do meu sinal, que nem eu preciso no eletroencefalograma, mas nem sempre. No caso do eletrocardiograma, eu não consigo bater o olho aqui e tirar alguma informação relevante desse cara. Então nem sempre é a melhor solução usar uma transformada aí. E muitas vezes o foco tem que ser compressão para esses caras. Então, às vezes eu tenho uma wavelet lá que é boa para compressão, mas não é boa para análise, ou vice-versa. Então muitas vezes a gente acaba caindo no problema de o foco ser compressão de novo. Até aqui a gente falou de técnicas que também podem ser aplicadas tanto para sinais biomédicos quanto para imagens ou sons. Então, vamos analisar um pouquinho agora as técnicas específicas para sinais biomédicos. E aí eu tenho duas grandes categorias aí. Uma delas é a compressão direta, que analisa os pontos do meu sinal lá, por exemplo, para tentar reconstruir ele depois de uma forma mais compacta. Ou extração de parâmetros. Então eu pego um conhecimento a priori sobre o meu sinal, eu sei que, por exemplo, ele tem lá esse pico aqui, então eu vou extrair o tamanho desse pico, vou tirar o valor do início da onda S aqui, por exemplo. Eu conheço meu sinal, então eu vou tirar informações desse sinal
e guardar para depois tentar aplicar no meu modelo que eu tenho desse sinal e reconstruir ele. Então tem essas duas categorias. Aí na parte de compressão direta tem, por exemplo, esse algoritmo turning point, que basicamente pega metade dos pontos aí, se eu aplicar ele uma vez, tenta fazer isso de um modo esperto aí. Eu posso aplicar então ele 2 vezes se eu quiser mais compressão, e por aí vai. Então ele seleciona aí os pontos para mim e eu consigo reconstruir depois esse sinal a partir desses pontos aí. E ele escolhe de uma forma esperta para tentar distorcer menos o meu sinal quando ele faz isso. Além disso, eu tenho o trim, que tenta pegar aí os pontos extremos locais do meu sinal. Então aqui, esse pico aqui, esse pico aqui, esse pico aqui. Tenta pegar esses pontos aí. Depois ele começa a analisar se está muito distante aqui essa reta do sinal original. Então ele vai lá e vê, esse ponto aqui está muito distante, e se tiver, ele marca esse cara como fazendo parte da codificação também. Então ele consegue ir aproximando depois, a partir dos meus pontos extremos, o meu sinal original. Tem também o Aztec, que é um algoritmo bastante popular aí para eletrocardiograma, que ele se baseia na seguinte ideia: eu vou pegar o meu sinal e vou tentar aproximar dessa forma aqui. E essa forma significa tentar aproximar por retas planas e tentar aproximar por rampas, essa parte aqui que tem uma frequência maior. E aí, se a gente olhar mais de perto para esse sinal, a gente vê alguns problemas. O que mais chama a atenção é esses degraus aqui, né? Esses degraus aqui, que inclusive os médicos não gostam em geral, porque ele atrapalha na análise e distorce lá a informação. E além disso, esse algoritmo tem um outro problema aqui, que é: eu preciso determinar uma tolerância aqui que esse cara vai aceitar na hora de aproximar aqui o meu sinal por uma reta plana. Preciso determinar essa tolerância. Para tentar resolver pelo menos esse último problema, surgiram aí o MAztec e o Improved Modified Aztec. E os dois se baseiam na seguinte ideia: eu vou medir lá estatísticas do meu sinal, então a média, a variância, o terceiro momento lá, e a partir dessas medidas vou tentar atualizar minha tolerância a cada passo lá de codificação desse meu algoritmo. E aí eu consigo um resultado mais bacana. Então aqui embaixo, aqui em cima aliás eu tenho o meu sinal original, e aqui embaixo eu tenho um sinal reconstruído com esse Improved Modified Aztec. E dá pra ver que, bom, tá meio pequeno, mas dá pra ver que os degraus são bem menores, já atrapalham bem menos. E além disso, a gente tinha um problema dos degraus ainda, a gente ainda tem com esse cara. Para tentar resolver esse problema, a gente também pode aplicar um filtro de suavização nesse sinal, que é o que ele faz aqui nesses 3 caras do meio, com 7, 9 e 11 pontos lá, para tentar suavizar essa curva. Então a gente pode suavizar esse sinal, o que é legal para análise, mas também acaba distorcendo um pouquinho o sinal. Tem também ainda o Quartz, que mistura um pouquinho da ideia do turning point com o Aztec. Ele pega e aplica o Aztec nesse pedaço aqui, o turning point nesse pedaço aqui. Tem o AZTGIS, que também se baseia no Aztec para selecionar os pontos iniciais lá, mas depois ele tenta ser espertinho e tirar pontos que ele vê que não são tão relevantes assim para a minha codificação, que se eu aproximar por uma reta está ok. E ainda, ele é cauteloso, então ele vai lá, compara com o sinal original e vê se realmente está bem representado. Se não tiver, ele vai lá e marca pontos a mais. Então, o legal dessas codificações diretas é que elas se baseiam em tirar informações relevantes do meu sinal. Então, por exemplo, os pontos extremos ou pontos onde o meu sinal está variando mais. Então é legal para análise esses caras. Mas, muitas vezes, eles acabam não dando uma taxa de compressão legal. Então eles ficam meio que no meio do caminho aí. Aí a gente ainda tem a compressão por extração de parâmetros, que a ideia é então pegar o meu sinal e aproximar por um modelo. Esse modelo, em geral, é séries temporais ou redes neurais. Então eu vou pegar e modelar meu sinal, e o que eu quero, na verdade, não é armazenar só as diferenças para esse modelo. E aí a seguinte ideia é: se esse modelo for bom, as minhas diferenças vão ser pequenas, então vai ser legal de comprimir. Só que esse modelo bom, ele pode ser bom para compressão e ruim para entender, ou vice-versa. Ele é bom para entender, mas ele não é muito legal para compressão. Então tem esses dois lados aí que eu posso escolher. Então eu preciso escolher o meu modelo aí nessas horas. Então até agora, o que a gente viu foram técnicas que conseguem concentrar bem a informação, que nem aqui Fourier consegue concentrar bem a informação aqui nesses pedaços, mas que não te dão muita informação sobre o sinal original. Você precisa transformar de volta para conseguir analisar esses caras. Ou então, eu tenho uma técnica que me dá os pontos relevantes lá do meu sinal,
mas também me dá coisas que eu não quero lá, coisas que são redundantes para mim. Então, voltando lá no nosso ideal, a gente queria uma compressão eficiente e uma codificação informativa. A gente quer essas duas coisas juntas. A gente quer uma assinatura, algo que a gente possa olhar e tirar alguma conclusão sobre ele. Então, qual que é a nossa ideia? Vou partir de pontos extremos, que os pontos extremos são informações relevantes para mim. E aí eu vou tentar aproximar esses pontos extremos por uma curva. E se eu não aproximar bem essa curva de cara, que nem aqui, eu vou tentar aplicar esse processo de novo na diferença entre os sinais. E essa curva aqui, ela tem uma forma de S aqui, ela tem uma forma de S aqui também, aqui também, aqui também. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem lá as informações relevantes, então eu tenho lá meus pontos extremos, e então se eles são informações relevantes é legal, e eu tenho lá minha forma de S, que parece ser um bom modelo para o sinal entre esses pontos. Então, se ele é um bom modelo, eu vou conseguir uma boa taxa de compressão, teoricamente. Então, com isso eu consigo juntar as duas coisas. Eu consigo juntar uma codificação que me dá insights sobre o sinal e me dá uma boa taxa de compressão. Eu consigo minha assinatura. Então, essa forma de S a gente tentou aproximar por uma sigmoide. Uma sigmoide com essa cara aqui, dada por essa fórmula aqui embaixo. Só que a gente não quer ela no domínio dos reais inteiros. A gente quer ela só nesse pedaço aqui, até onde a derivada dela fica zero. E essa derivada zero aí tem essas coordenadas. Então eu vou querer cortar essa função y aí nesses pontos. Então eu não vou chamar de y, eu vou chamar de φ. E aí, na verdade, eu vou querer trabalhar com a φ barra, que é a função cortada nesses pontos aí. E a partir dessa φ barra, então eu quero chegar numa curva que nem essa. Então eu preciso transformar essa curva. Eu preciso, então, partindo da informação de que esse ponto é o x0, y0, x1, y1 ali, eu vou querer então transformar essa curva, transladando ela no eixo x e y e escalando ela no eixo x e y. E aí então, se eu conseguir fazer isso daqui, eu já vou chegar numa curva que nem essa. Só que eu tenho o seguinte problema ainda, né? Esse pedaço aí é decrescente. Então eu preciso tratar desse caso aí também. E para tratar desse caso, eu vou então colocar um coeficiente de sinal. Então, o legal é que as informações relevantes vão ser meus pontos extremos, mas também vão ser os coeficientes que eu vou tirar desse modelo aqui no meio do caminho. Esses alfa, beta, gama e delta vão me dizer também uma estrutura sobre esse meu sinal. Então, a função final lá, φ grande, vai ser a minha φ barra, só que esse t aqui é do sinal original. Então, eu preciso trazer ele para o meu intervalo entre menos 1,317 e 1,317. Então, trago ele e escalo ele para ele caber naquele intervalo. Então, agora eu tenho lá a minha curva. Só que agora eu preciso, então, escalar ela. Então, multiplico lá pelo meu alfa e transladar ela. E aí, por final, eu inverto ela se eu precisar. Então, com isso eu consigo aproximar um segmento. Então, um segmento vai ter essa fórmula, só que eu vou querer aproximar vários segmentos. Opa. Então, eu vou ter várias dessas fórmulas, vários φ grande I. Então, eu vou ter vários deles, um para cada segmento aí, entre os pontos extremos. E eu vou conseguir reconstruir meu sinal, então, somando todos esses φ grandes. Então, com isso eu consigo aí uma interação do meu algoritmo. Legal. Então, imagina que eu tenho esse sinal aqui que eu quero aproximar. Eu tenho esse sinal aí, então eu vou pegar aqueles pontos extremos ali e vou tentar aproximar, vai me dar algo com essa cara aqui. E essa cara aqui, então, significa que eu tenho uma certa distorção aqui. Eu vou ter esse sinal aqui que vai ser a diferença entre o sinal original e a minha primeira aproximação, vai ser o que eu vou chamar aí de erro. E agora eu posso tratar esse erro aí de dois jeitos. O primeiro jeito vai ser pegar e tratar ele como se fosse um sinal inteiro aí. Vou pegar os extremos dele de novo e aplicar o mesmo processo de novo, que eu vou chamar de primeira metodologia. E eu posso também pegar e quebrar esse sinal original aqui nos extremos e aí tratar o erro de cada um daqueles trechos como se fosse um sinal separado. E isso daqui eu vou chamar de segunda metodologia. Então, se eu pegar a minha primeira metodologia, que vai ser pegar aqueles pontos extremos da primeira iteração e da segunda iteração, eu vou chegar numa reconstrução aqui que nem essa. E se eu fizer o processo lá da segunda iteração, vou pegar então e pegar os pontos extremos da primeira iteração e os pontos extremos de cada um dos trechos da segunda iteração, eu vou chegar num resultado aqui que nem esse. E olha só que legal, aqui eu acabo preservando mais porque os extremos ficaram fixos da primeira para a segunda iteração.
Então legal, agora a gente tem um método para aproximar esse sinal iterativamente, só precisa pensar no armazenamento para que isso seja eficiente para a compressão também. Então eu quero armazenar esses pontos aqui extremos. No meu sinal original eu poderia simplesmente guardar o valor de cada um desses pontos consecutivamente lá no meu arquivo, sem precisar me preocupar aqui com o eixo X. A sequência dos valores vai me dar a reconstrução desse sinal no eixo X. Então, um jeito de guardar esses pontos extremos seria guardar as coordenadas de cada um deles, x e y. E aí eu guardo só eles. Só que isso daqui não é muito eficiente do ponto de vista de compressão. Ainda é mais eficiente aí do que o transporte público de São Paulo, mas não é tão eficiente assim. Então, uma outra ideia, já que eu quero guardar só esses pontos aqui, eu quero também tirar aquele x da minha coordenada. Então eu vou guardar só o y e guardar os espaços em branco entre esses caras. Então esses espaços em branco vão me dar aí quanto eu tenho que andar para colocar esse próximo extremo que eu li lá. Então eles vão me ajudar a ser a minha coordenada x aí. E o legal é que guardar esses espaços em branco é que esses espaços em branco podem ser comprimidos facilmente. Eles são bem compressíveis. E aí por fim, eu vou ter isso para uma interação aqui. Esses extremos vão ser de uma interação, então eu preciso associar o valor da minha interação a cada um desses extremos aqui na hora de guardar. E aí para fazer isso, a gente bolou alguns esquemas aí. Então, eu tenho vários jeitos de representar números no meu computador. Aqui para pontos flutuantes, usando 32, 16 bits, eu tenho lá o meu sinal, o expoente e a minha mantissa, que guarda o valor de fato desse cara, para 16 bits também. E no caso de um inteiro, eu posso usar 8 bits aqui para representar, e eu quero guardar o valor da interação junto desse cara. Então no caso do 32 bits aqui, eu posso pegar esses últimos bits aqui da minha mantissa, que são valores menos significativos na hora de representar esse sinal, esse valor, desculpa. Então eu posso pegar aqueles últimos bits lá para guardar o valor da minha interação. A mesma coisa aqui no caso do 16 bits. No caso do valor inteiro, se eu mexer aqui, eu vou mexer muito no valor. Então eu vou pegar 4 bits seguintes lá para guardar o valor da minha interação. E aí eu já coloco os 4 bits seguintes também, os 4 bits da interação do próximo valor, porque aí eu consigo deixar isso daqui alinhadinho com a minha memória. Sempre alinhadinho. Então, a gente bolou esses esquemas aí para armazenar de um jeito eficiente esses caras. E, além de tudo isso, a gente ainda aplicou um algoritmo de compressão sem perdas nesses valores aqui já armazenados desse jeito, que é o algoritmo deflate, que é usado inclusive aí num utilitário bastante popular aí no mundo Unix, que é o gzip. Bom, falei só até agora de comprimir sinais unidimensionais usando essa técnica, mas a gente também pode aplicar para imagens. Basta que a gente percorra esses pixels aqui da minha imagem, esses pontos, de uma forma ordenada aqui. Então se eu percorrer, por exemplo, aí em espiral, eu vou chegar lá no meu sinal unidimensional de novo. Então vai ter mais ou menos essa cara e aí eu consigo aplicar a metodologia também nesse cara. Então a gente queria chegar nesses objetivos, né, uma compressão que me desse informação e que fosse eficiente, e também eu quero que tenha desempenho bom, que seja aplicável isso daqui. Então para isso a gente precisa avaliar essa técnica e ver se ela tem bons resultados. Então a gente pegou diversos sinais aí para aplicar elas. A gente pegou aqui um sinal de pressão, um de fluxo sanguíneo e um de diâmetro arterial que foram medidos aí em suínos, mediram lá direto na horta, esses valores aí. Aí a gente pegou e fez a média desses valores aí para um batimento cardíaco, e aqui está reproduzido para vários batimentos essa média. Então a gente fez para esse tipo de sinal aqui, fez para esse sinal de ECG que a gente pegou aqui da base MIT PIH aí, que é uma base aberta de dados. A gente pegou, fez a média para um batimento também, e deixou para 256 amostras, e depois concatenou aí só para ilustração. Além disso, também pegamos alguns sinais de pressão venosa central, pressão esofágica, pressão de respiração, pressão de via aérea e eletrocardiograma, que foram cedidos pelo Dr. Paulo Biselli lá do Hospital Universitário. E esses sinais aqui só tem um pedacinho deles. Esses sinais aqui eles não foram filtrados na hora de codificar, então tem bastante ruído aqui. E no total eles têm lá 1 milhão de amostras, então dá mais ou menos uns 17 minutos aí de sinal para testar. E a gente também pegou algumas imagens para testar, então tem essa imagem de ressonância, a gente comprimiu ela inteira e comprimiu só uma região dela. Fez o mesmo também aí para uma imagem de tomografia,
e uma de tomografia de emissão de pósitrons aí também, fez para essas 3 imagens. E aí a gente mediu o tamanho final de cada um desses arquivos. Mediu, e no caso que tinha distorção, que era uma compressão com perdas, a gente também mediu essa distorção usando essa fórmula aqui, que é chamada de Signal-to-Noise Ratio, dada aí por essa fórmula grande aí. E aí uma vez que a gente mediu essas coisas, a gente comparou aí, por exemplo, com o Deflate, com o Fourier, com cossenos, wavelets e o Aztec, por exemplo. Então a gente fez essa comparação aí também. Bom, a gente também queria ver se a análise era legal, então a gente pegou e analisou essa imagem aqui. Essa imagem tem uma região aqui que é normal, que está destacada aqui em azul, e uma região com tumor aqui em vermelho. Então a gente queria ver se a gente conseguia diferenciar esses dois caras só olhando para a codificação. Então a gente pegou esses coeficientes aí, mediu eles, aplicou a compressão e mediu eles, só não considerou o sinal, porque o sinal não parecia ser muito relevante aí para a nossa análise. E aí então a gente mediu para cada um desses caras e viu a diferença aí entre cada um deles. E aí por fim, para medir o desempenho, a gente pegou esses sinais lá, pegou aqueles sinais que eu descrevi, comprimiu cada um deles 100 vezes e mediu o tempo médio. E fez também o processo contrário, pegou o sinal comprimido, descomprimiu e mediu o tempo médio. Isso 100 vezes também. A gente fez isso então lá para o Aztec, que eu comentei, para o Aztec modificado, para Fourier, para cossenos, wavelets a gente usou lá o wavelet de Hard, OBX, tem outras mais também que a gente poderia testar. A gente testou esse algoritmo de compressão de áudio aqui, Vorbis, que é basicamente aí uma combinação das outras técnicas que eu cheguei a mencionar, e o Deflate aí, que a gente usou também para comprimir o final lá da nossa técnica. E no caso das transformadas de compressão, a gente fez assim para comprimir. A gente foi zerando da direita para a esquerda aqui, das frequências mais altas para as mais baixas, para ir eliminando os coeficientes menos importantes aí para a gente, até deixar só 16 avos aí desses coeficientes. Então a gente conseguia comprimir melhor fazendo isso daqui. E ainda, além de tudo isso, passou tanto as transformadas aqui, Fourier, cossenos e wavelets, também passou o Aztec, todos esses caras pelo Deflate lá no final. Então vamos lá os resultados. Na parte de compressão, tem lá, por exemplo, o ECG. O ECG, na primeira aproximação, fica assim. Então tem aí uma certa diferença. Aí com a primeira codificação, a primeira metodologia, dá pra ver que ele dá uma erradinha aqui no final. Mas de resto ajusta bem. E a segunda metodologia, só lembrando que a primeira metodologia, né, é aquela que aproxima o erro todo de uma vez. E a segunda metodologia já ajustou um pouco melhor esses caras. Já ajustou aqui esse pedaço aqui bem. Na segunda iteração também. Isso porque lá a gente pega e quebra lá, fixa esses pontos aqui, não mexe mais neles e aproxima só os erros entre esses caras. Mas nem sempre a segunda metodologia foi melhor. Para esse sinal aqui, que é o sinal lá de diâmetro arterial do suíno, a primeira metodologia na segunda iteração dá esse resultado aqui. A segunda dá esse resultado aqui, dá pra ver que a gente tem aqui uns erros estranhos nesses pedaços aqui. Esses erros aqui são causados lá porque a gente está usando 16 bits para representar os valores de ponto flutuante, então já tem uma precisão mais ou menos baixa, e a gente ainda está roubando 2 bits para guardar a iteração. Mas no geral aí, para os sinais que a gente testou, a primeira metodologia deu aí um sinal em geral bem maior do que a segunda metodologia, inclusive quando a gente aumenta o número de iterações. Com 3 iterações aqui já tem uma diferença bem relevante aí. E aí a gente comparou então com as outras metodologias, então eu tenho lá Aztec, OBX, cossenos, e aqui as nossas metodologias, a primeira e a segunda. E aqui quanto mais para baixo melhor, então dá para ver que a segunda ficou par a par aqui com as outras que a gente estudou. Só Vorbis que ficou um pouquinho mais para baixo de todo mundo aqui, Haar também um pouquinho mais para baixo, mas então ficou com um resultado bem bacana. E em geral foi esse resultado aqui que a gente teve. Isso daqui é o gráfico geral, também por tipo de sinal, dá para ver essa diferença legal aí. A gente tinha que analisar essas diferenças aqui, essas perdas que a gente estava introduzindo, então a gente comparou isso daí também com as outras técnicas, viu as diferenças que a gente introduziu nas outras técnicas. E aí aqui nesse gráfico, mais para cima melhor, a gente tem os erros para o sinal de ECG. E dá para ver que as metodologias lá que a gente propôs também estão
bem comparáveis com as outras, e até mais para cima aqui do que algumas. Aquela de RAR, por exemplo, que tinha dado uma boa taxa de compressão, não deu uma taxa de erro muito boa. O Vorbis deu uma boa taxa de compressão e um bom sinal, um bom erro. O Aztec modificado aqui merece um destaque, porque ele deu uma qualidade muito boa, mas também deu uma qualidade muito ruim em alguns casos aí. Ele teve um comportamento bem variado, tanto para o sinal de ECG quanto para os outros tipos de sinais aí. Para imagens, a gente testou lá, por exemplo, essa imagem de ressonância. Essa daqui é a imagem original. Com uma interação lá do nosso algoritmo, usando só a segunda metodologia, a gente fez isso. A gente chega nesse resultado aqui, dá para ver bastante distorção, mas na segunda iteração já dá para ver bem pouco. Só olhando bem de perto aqui, dá para ver que tem algumas linhas falhas aqui. E com 3 iterações, nem olhando de perto eu consigo enxergar a diferença aí. E aí se a gente for comparar, por exemplo, com o JPEG, que é um formato de imagens bem usado aí, usando 90% de qualidade nesse cara, dá pra ver que os dois ficam bem parecidos, não tem muita diferença entre esses caras. E aí a gente analisou também a região pequena lá da imagem, então só para ver um pouquinho mais de perto o resultado, essa daqui é a original, com uma iteração dá pra ver bastante distorção, com 2 iterações aqui, como está ampliado, dá pra ver alguma coisa talvez, e com 3 iterações a gente não consegue mais ver muita diferença aí. E aí comparando com o JPEG de novo, também não dá pra ver muita diferença aí entre esses caras. Aí a gente comparou então a taxa o tanto de erro que a gente introduziu, comparou com o JPEG. Então aquela linha lá representa o nosso algoritmo ultrapassando o JPEG. E aí dá pra ver que na terceira iteração a maior parte ainda está um pouco para baixo, mas já tem alguns tipos de imagem aí que dão um resultado melhor. Bom, como as bordas para a gente são muito importantes para análise, para segmentação, a gente analisou também o efeito da nossa técnica, da distorção que a gente introduz na compressão desses sinais. Então a gente pegou aqui, comprimiu o nosso sinal e depois de 3 iterações a gente chega numa borda aqui que fica escuro mesmo, mas se a gente olhar mais de perto dá para ver que a estrutura fica preservada aqui. Tem uma certa distorção aqui na intensidade, mas por um processo de normalização que a gente tem que fazer para deixar isso daqui visível, então tem uma certa distorção com o original, mas quando a gente compara com o JPEG, não chega a ter mais. E a gente olhando de perto não consegue ver muita diferença entre esses caras. Aí a gente comparou lá o erro com a imagem original, a gente fez isso também para a imagem com as bordas só. E aí a gente consegue ver que a nossa proposta chega mais perto do JPEG e ultrapassa mais algumas vezes. Agora poucas imagens ficam aqui para baixo. Então, nosso algoritmo aparentemente preserva bordas melhor do que o JPEG. Aí a gente comparou também a taxa de compressão para imagens, né? E o JPEG aqui ficou bem mais para baixo que todo mundo. O PNG, que é um formato de compressão sem perdas para imagem, ficou nessa linha aqui. E o nosso algoritmo ficou mais ou menos perto do PNG. Então a taxa de compressão lá, o JPEG ganha, não tem jeito, mas fica mais ou menos perto do PNG pelo menos. Agora para análise, então a gente fez aquele experimento de pegar o lado sadio e o lado com tumor do cérebro e comparar aqueles coeficientes lá de translação em escala da nossa sigmoide para cada um dos pontos extremos. Então a gente pegou e comparou esses coeficientes aí para o lado com tumor e para o lado sem tumor. Então o alfa, por exemplo, do lado sem tumor é essa barra cinza aqui e do lado com tumor é essa barra em vermelho aqui. E dá pra ver que na primeira iteração a gente tem bastante diferença aí. Conforme a gente vai colocando mais iterações, vai adicionando mais coeficientes lá dos sinais de erro, a diferença diminui. Mas a gente consegue claramente pegar só os coeficientes da primeira iteração, mesmo de um sinal que tenha mais iterações lá codificadas lá dentro. Então a gente consegue uma boa diferença para o lado com e com o lado sem tumor aí, usando a nossa codificação. E para o beta também, para o gama a diferença é maior ainda, o único que não deu diferença foi o delta aí, que ficou bem parecido para os dois lados. Vamos ao resultado do desempenho. No resultado do desempenho, a primeira metodologia aqui na hora de comprimir teve um desempenho muito bom. Ficou bem comparável aqui, por exemplo, com o Aztec, que é um algoritmo que foi feito já lá na década de 70, de 80, então ele tinha que ser leve, né? E ficou com um desempenho bem comparável. A metodologia 2 ficou mais para trás aí, mas ainda ficou comparável com o Fourier. Na hora de descomprimir,
Aí a metodologia 1 fica lá na faixa da transformada de cossenos, e a metodologia 2 fica um pouco mais para cima, mas fica bem melhor do que Fourier já. Então esses foram os resultados que a gente teve para desempenho. Então, com todos esses resultados, a gente chegou nas seguintes conclusões. Nosso objetivo era ter lá uma codificação que fosse boa para análise e boa para compressão. Olhando aqui para a taxa de compressão que a gente teve, aqui mais para baixo melhor, né? A gente vê que aqui a metodologia 2, por exemplo, está lá na faixa de Fourier, de cossenos, já são metodologias bem consagradas aí para compressão de margens. A gente consegue então, a gente acha que pode chegar na conclusão de que essa técnica comprime bem. E, bom, a gente está usando lá deflate para aquele passo final de compressão sem perdas. E um possível trabalho futuro seria analisar, será que o deflate é melhor mesmo para esse caso? Será que não é mais interessante colocar uma outra codificação aqui? Então, pode ser que isso possa ser mais melhorado ainda. Aí, olhando para aqueles gráficos lá de comparação dos coeficientes do lado sozinho e do lado com tumor, a gente vê bastante diferença, então a gente acha que, olhando só para a codificação, para os coeficientes que aquela codificação gera, a gente consegue informação útil da imagem. A gente consegue, por exemplo, dizer se tem um tumor lá ou não. Então, acho que a gente chegou nesse objetivo também. Mas, a gente fez isso para uma imagem. Será que para outras imagens é relevante também? Será que dá essa diferença também? A gente precisa testar. E aí, para o final, a gente queria ter um bom desempenho também. Olhando lá para o gráfico de compressão e de descompressão, não está embaixo de todo mundo, mas está numa faixa razoável aqui. Então, a gente acha que chegou nesse objetivo também. A gente tem uma compressão com desempenho bom. E que ainda pode ser bastante melhorada. A implementação ainda é inicial, ainda não explora, por exemplo, o paralelismo que a gente precisa cada vez mais explorar hoje em dia dos processadores. Então, ainda dá para melhorar bastante isso daqui. Então, era isso que eu queria apresentar. Eu queria agradecer mais uma vez a banca aqui, o meu orientador, por esses anos todos aí de ajuda e de paciência. Queria agradecer também ao professor Shukri, que tem uma pessoa aqui nesse meio de monstros de neve aqui, ele que deu a ideia original do trabalho e deu bastante conselhos também para fazer o trabalho andar. Queria agradecer ao professor Alfredo e ao professor Marcelo, que eu não consegui uma foto, pela participação na banca de qualificação, que deram bastante ideias legais também para o projeto andar. Queria agradecer a minha família, que está aqui presente hoje e que me deu bastante apoio nesse tempo todo. Agradecer ao pessoal aqui do grupo de pesquisa, que também deu ideias legais e ajudou bastante também nesses anos todos. Agradecer ao pessoal da Kaelon, que veio em massa aqui hoje, valeu. E também pela paciência, pela diversão desse tempo todo, pelo aprendizado. Agradecer ao pessoal que também ajudou nas pesquisas e ajudou na revisão da dissertação. Agradecer a alguns amigos que também ajudaram a passar esse tempo mais legal aí. E todo mundo que também acabou não cabendo aqui nesse slide. Obrigado, pessoal.